Olá! Me digam aí se vocês estão ouvindo bem. Tá tudo ok com a transmissão? Vamos matar todas as curiosidades. É isso aí, novidade o tempo todo. Ai, que bom. Eu deixei aqui já, para quem foi entrando agora, né? Já consegui entender sobre o que vai ser a live, o que a gente vai abordar aqui. E aí hoje nós vamos falar de hospedagens, tá? Como eu coloquei lá nos stories, a ideia não é entrar numa parte muito técnica e maçante, mas sim numa parte muito esclarecedora. Eu tenho, assim, desde que eu comecei a ensinar algumas coisas aqui no Instagram e ao longo, assim, das experiências que eu venho, até de conversa mesmo com as pessoas, que eu venho pescando e pegando, e é uma filosofia uma linha que eu sigo, que eu acho importantíssimo, que é o que falta muito nas pessoas, é uma boa base, sabe? Um bom entendimento, um bom autoconhecimento. O que você quer? O sucesso não é só da sua viagem, de várias áreas da nossa vida, de tudo. Ela começa no autoconhecimento. Então eu sou de uma linha que segue muito em tudo que eu ensino, a base, a formação de base, sabe? Então eu acho muito importante a gente formar alguns pilares para a gente conseguir ter sucesso, conseguir depois tecnicamente, né, ter as manhas, os macetes dos sites para você reservar suas coisas e para você ir montando a sua viagem, tá bom? Então, olha só, deixa eu pedir algumas coisinhas aqui para vocês. Primeiro se vocês conhecem alguém que tem uma viagem que tá marcada, já pode ir mandando aí a live para essa pessoa. Perguntas, se eu não conseguir acompanhar aqui diretamente, não vou tentar ler o máximo, até porque a gente vai ter muita troca aqui, a ideia é que a gente troque bastante durante a live. Então, se eu não conseguir pegar a dúvida de vocês aqui na hora, deixa aqui no pontinho de interrogação que tem no final do celular de vocês, e coloca a pergunta ali, que no final eu abro para ver se tem alguma pergunta para ler e responder, tá? Esse é um recado. Deixa eu ver, deem corações aí pro Instagram me ajudar a entregar essa live, distribuir, tá bom? Deixa eu ver se tinha mais algum recadinho inicial, acho que não. Eu já vou começando porque não quero também estender muito a live. No final eu vou abrir, inventei assim de última hora, gente, não sei se isso vai dar certo, tá? Fazer uma análise. Mas a ideia é o quê? Tentar ajudar uma pessoa que montou aí sua viagem, tá com uma reserva pronta, mas tá inseguro, porque é absolutamente normal, tá? Eu tenho o hábito de deixar 2, 3 reservas pro mesmo lugar feitas, porque eu deixo para decidir depois para onde que eu vou, fico analisando um monte, assim, as hospedagens, então é normal que as pessoas tenham, assim, um receio, alguma dúvida. Então, se alguém tem, tá, quiser mandar, alguém que já entrou aqui na live e queira mandar a sua hospedagem, é necessário que seja feito reserva de booking, tá bom? Manda aqui pra mim, manda aqui o nome da hospedagem, tá, que você reservou, onde que fica, e aí eu vou acessar aqui no final, vou mostrar pra vocês e vou pontuar tudo que a gente vai conversar aqui, tá? E aí eu posso ajudar essa pessoa, e depois até em off, né, eu posso ajudar a dizer, ó, tá ok, ou olha mais um pouco pra isso, pra aquilo, tá? Poder dar uns toques. Então quem tiver, manda aqui pra mim. Alguém já tem aí, se alguém já tiver, eu já pego agora pra depois no final dar uma comentada, tá bom? Se não tiver e se for surgindo durante a live, alguém quiser mandar, sem problemas também, no final eu pego e aí eu transmito aqui pra vocês e dou uma comentada, tá bom? Então vamos lá, essa é a primeira live de uma série de lives que agora eu pretendo fazer com vocês,
tá? De um programa que vai se chamar Viagens Descomplicadas. Fiquem de olho que no final dessa live tem uma super novidade também. Esse vai ser o primeiro episódio, então eu escolhi o assunto da hospedagem para falar com vocês, que eu acho que é uma coisa que todo mundo que vai viajar precisa, né? Vai ser um assunto muito bacana da gente abordar. Nesse programa que eu tô falando, que é Viagens Descomplicadas, né? O maior benefício dele vai ser que a gente vai junto aprender a descomplicar de vez as viagens para qualquer lugar do mundo, sem comprometer o orçamento, tá? A ideia que eu quero trabalhar com vocês é essa. Eu fiz uma enquete esses dias lá no Instagram e a maior objeção de vocês foi tempo e dinheiro. E eu vou quebrar essas objeções e vou mostrar pra vocês que isso não é empecilho pra vocês viajarem mais, tá bom? Então, pra quem entrou aqui e não me conhece ainda, eu sou a Gil. Eu sou apaixonada por viajar e acabei me especializando em viajar sem comprometer o orçamento familiar. E agora, por que eu me especializei nisso? Né? Eu sou a minha própria transformação e por isso eu resolvi transformar a vida das pessoas, né? Eu me lembro, assim, não me esqueço que quando eu me casei, né, lá foi em 2005, eu demorei, assim, seis meses pra conseguir ter uma lua de mel. E aí, a minha lua de mel foi paga, assim, naqueles pacotes, sabe? Que a gente faz fechadão. E eu lembro que eu dividi em 10 vezes aquele pacote. E aí a viagem foi legal, né? Foi ótima a lua de mel, eu voltei. E eu sou uma pessoa que quero viajar muito, né? Então eu voltei de viagem, queria viajar de novo. E eu ainda tava pagando a parcela da viagem que eu tinha feito, sabe? Tipo assim, a viagem acabou. E eu continuei pagando aquilo um tempão. Eu falei, cara, isso não tá legal. Não tá bom, porque eu quero viajar, mas eu não posso fazer uma dívida em cima de outra dívida. Meu dinheiro era contado, suado, tinha acabado de ser empregada. Então, assim, aquilo me começou a ligar um alerta. Falou, cara, eu preciso estudar como é que as pessoas conseguem fazer o dinheiro render para viajar e viajar tanto. Então, de lá pra cá, isso foi em 2006, de lá pra cá, gente, eu nunca mais parei de estudar sobre isso. Sobre como fazer acontecer, sabe? E hoje eu aprendi, né, ao longo desses anos todos, sei, né, hoje eu presto um serviço de planejamento de viagens e consigo planejar, às vezes, 10 viagens ao mesmo tempo, já aconteceu. Então, necessita, assim, um método, muita organização, mas é muito possível, tá? Então, essa foi a minha grande motivação para criar hoje, assim, esse Instagram, esse programa, as novidades que vão vir. É uma transformação que eu criei pra mim, que eu vi que foi possível na minha vida ao longo desses anos e eu acho que vai ser muito possível na vida de vocês também, tá bom? Então, hoje a gente vai aprender sobre como escolher bem uma hospedagem. Afinal, a hospedagem na nossa viagem, gente, é o que? A nossa segunda casa, né? Então, eu vou passar aqui com vocês, eu vou até descompartilhar aqui um pouquinho. Pronto, vou descompartilhar aqui para eu ficar maior, para vocês me olharem um pouco melhor. Olha só, o primeiro tópico aqui que eu acho muito importante, e eu vou ser muito chata daqui pra frente em falar sobre isso o tempo todo com vocês. Sabe o que é? O perfil. Quem viu o Reels que eu postei ontem, acho que foi ontem, falando sobre existe uma viagem pronta pra você, tá? Mas você precisa entender o seu perfil de viajante, que ele é muito alinhado com a sua expectativa, o seu desejo e a sua realidade. E depois eu brinquei lá, tem o perfil comfort, tem o perfil turístico, muita gente foi respondendo, mas a gente tem que ter um alinhamento muito bom entre o nosso desejo e entre aquilo que a gente pode realizar também. Eu não posso querer ser, aquela coisa que fala assim, né? Eu digo, quero ser um viajante comfort, mas a minha conta bancária não equivale a isso. Então, a gente tem que encontrar o quê? Um equilíbrio. Abrir mão um pouquinho, tentar puxar daqui, puxar dali. Pra quê? Pra gente realizar.
Quando a gente escolhe um lugar para morar, uma casa para morar, ninguém começa na mansão, né? Você pode ter um sonho de chegar numa mansão, mas você vai começar com uma casa menor, depois você vai para uma maior. Então, quando você quer um carro, você não... Ah, cara, eu quero um carrão, meu sonho, eu amo carro, eu quero uma Ferrari, um dia eu vou chegar lá. Mas aí até você conquistar a tua Ferrari, tu anda a pé? Com a viagem é a mesma coisa. Então, a gente vai adaptando, a gente vai botando nossos sonhos na caixinha e a gente vai puxando daqui, puxando dali e a gente vai conseguir conquistar e conseguir realizar. Então, eu acho que essa é a transformação que eu pretendo trazer aqui pra vocês, é que vocês realizem, tá? E realizem os sonhos de vocês. Então, o perfil do viajante, ele é uma coisa, assim, extremamente importante para vocês começarem qualquer viagem, tá? Qualquer. E o perfil, ele, embora ele esteja alinhado com o que você é, ele tá muito alinhado também com o seu momento. Por quê? Ele tá alinhado muito com o propósito de viagem. Cada viagem que vocês fizerem, elas vão ter um propósito. Então, você pode viajar para o mesmo lugar 2 vezes com propósitos diferentes. Eu, por exemplo, eu fui para Gramado 2 vezes. A primeira eu fui em lua de mel e a segunda eu fui com os meus filhos. Então, a primeira viagem eu fiz romântica, casal, fiz uma programação. E a segunda viagem eu fui com criança, fui parque, fiz outra programação. Isso é o seu propósito de viagem. Cada viagem que você pensa em fazer, você precisa alinhar o seu propósito, tá bom? Então... com a hospedagem é a mesma coisa. Você precisa entender qual é o seu propósito, tá? Vocês conhecem, né? A maioria que deve conhecer quais são os tipos de hospedagem, né? A gente tem pousadas, hotéis, resort. Responde aqui pra mim vocês, pra eu entender, tá? Qual é o tipo de hospedagem que vocês mais costumam contratar, né? Que tipo de hospedagem vocês mais costumam se hospedar? Responde aí pra mim. É hotel, resort, vocês são de hostel, tem aquele esquema também couchsurfing, que lá fora tem muito, que você se hospeda na casa das pessoas, pousada. Conta aí pra mim, manda aí pra mim que eu quero ver. Qual é o tipo de hospedagem que vocês mais costumam contratar nas viagens de vocês? Eu sou muito BBB. Boas, bonitas e baratas. Eu gosto dessas também, hein? Hotel. Eu vou alternando pra caramba, tá? Confesso pra vocês. Eu nunca fiquei em hostel, gente. Resort, hotel. Bom, o pessoal gosta de um conforto, eu também gosto, hein? Hotel, boa. Pousada também. Fico muito... BBB. BBB é o bom, bonito e barato, sabe? Esse, eu gosto muito. Eu nunca fiquei em hostel, cara. E outra coisa que eu vou falar aqui, que eu nunca acampei, tá? Gente, acampar também é uma forma de se hospedar, tá bom? É bem econômica, por sinal. Acampamentos, aí você consegue preços maravilhosos, tá? Mas eu nunca acampei e nunca fiquei em hostel. Eu vou ter que dar um jeito de dar esse check que eu ainda não dei. Tá bom? Então, o propósito e o perfil até caminhar. Não, eu imagino que deve ser muito legal o camping também, tá? Aí, baratinho, é isso aí. É isso mesmo. Então, gente, o propósito, né, da hospedagem que eu falo pra vocês, a gente tem que aliar o nosso perfil com o nosso propósito, a nossa conta bancária, a gente tem que ter um alinhamento aí bacana entre isso. E aí eu vou contar pra vocês que eu vou, às vezes, de um polo ao outro, tá? Tem lá no feed, quando eu fui me hospedar no Fairmont, em Copacabana. Obviamente eu não paguei, né? Usei pontos, tem até lá explicando se vocês quiserem usar essa estratégia também pra se hospedar luxo. Me hospedei luxo no Fairmont e também já me hospedei foi um quarto... eu não fiquei em hostel não, mas era assim, uma pousadinha na Chapada dos Veadeiros no ano passado. Foi eu e meu marido só. E a gente precisava dormir uma noite da viagem numa vila, era a Vila de São Jorge. E é uma vila assim pequenininha, então assim, um lugar simples, era tudo muito simples. E aí eu queria economizar nessa diária de hospedagem porque era só uma noite. Eu falei, vou pegar só um lugarzinho pra gente dormir.
Peguei um quartinho, gente, simples, mas simples. E aí, quando a gente chegou lá, o banheiro nem porta tinha. Era tipo cortinão, sabe? Mas eu sabia, eu tava disposta a dormir uma noite no simples. Pra quê? Pra depois usufruir de outras coisas, tá bom? Então, esse é o propósito alinhado com o que a gente, o que a gente pode fazer, tá? Então, nem sempre eu viajo pra caramba, mas nem sempre eu tô no luxo. Às vezes eu abro mão de um pouco de algumas coisas pra curtir outras, tá? E acabou sendo uma noite, foi super tranquilo, a cama era confortável, a gente dormiu bem e deu tudo certo no final, tá bom? Se alinhar minha hospedagem com o meu salário da minha abrigo público. Muito bom. Então, olha só. Ferramentas, tá? Já vamos pro tópico 2. Entenderam bem o perfil, né? Vamos alinhar, pensar nas próximas viagens aí. Qual é o nosso propósito e qual é o nosso perfil. Muito bom, gente. E o número 2 aqui é pra gente discutir ferramentas, tá bom? Existem, né, ferramentas pra gente conseguir fazer reservas das hospedagens. É o Airbnb, é o Booking, hotels.com e tem N outras, tá? Eu vou mencionar só essas 3, porque são as que eu mais uso, tá bom? Eu uso muito Booking, gosto, e vou explicar pra vocês por que eu gosto do Booking, quais são umas vantagens aí intrínsecas na reserva de Booking, tá bom? Então, quais são as vantagens da gente usar ferramentas para hospedagem? Nada impede, gente, da gente ir direto num site, ir direto numa hospedagem e fazer a reserva, nada impede, tá? Mas assim, eu vou falar para vocês as vantagens que eu vejo nessas ferramentas de busca, tá? A primeira é a grande variedade de tipos, tá? Nessas ferramentas, o Booking, por exemplo, você não tem só hotel, pousada, resort, hostel. Você tem também os aluguéis de temporada. Ele meio que foi incorporando um Airbnb junto, né? O Airbnb cresceu com as reservas de casas de temporada, então o Booking incorporou também lá, os proprietários conseguem colocar no Booking também as suas casas, né? Os seus apartamentos. Eu viajo muito, às vezes, também nessa opção de apartamento, principalmente quando eu tô com as crianças, que eu pego uma coisa com uma cozinha, para ter uma opção melhor de fazer um lanchinho, fazer uma coisa, porque criança tem muita fome, né, o tempo todo. Então, no Booking, vocês conseguem também fazer aluguel de casas de temporada. A segunda vantagem que eu vejo de usar ferramentas é a segurança nas transações, tá? Às vezes a gente fica meio inseguro, né, de fazer uma reserva. Quando é um lugar muito conhecido, uma hospedagem grande, tudo bem. Mas quando você vai para um lugar mais remoto, um lugar mais simples, às vezes é uma pousadinha, assim, que você entra em contato, às vezes por telefone, muita fome. Às vezes por telefone você precisa fazer um depósito antecipado de 50% do valor, normalmente eles cobram, né? E aí você fica meio inseguro. Então, a segurança das ferramentas de busca acho que mais uma grande vantagem, tá? A segurança nas transações. Eles dão também apoio aos clientes e dão apoio mesmo 24 horas por dia. Tem um serviço, tá? Então, aconteceu alguma coisa com a sua hospedagem, você tem como pedir ajuda para alguém, sabe? Você não fica dependendo do proprietário te responder, daquela pousada chegar até no horário comercial para te atender. Então, ali você tem apoio 24 horas por dia, qualquer problema que aconteça, tá bom? A confirmação é imediata nas ferramentas, o que eu acho também excelente. O layout é amigável, tanto do Airbnb quanto do Booking. Você consegue ali visualizar e ter uma clareza das informações muito bem. E a oportunidade de economia, que é a parte que eu gosto muito, que é a chance de você conseguir fazer reservas pelo Booking, por exemplo, já criando créditos para uma próxima viagem, para uma próxima reserva. Como? O Booking, por exemplo, é parceiro da Livelo. Quem já está acostumado aqui comigo, falando e tal, sabe que a Livelo é um programa de pontuação. Depois a gente trabalha muito, na verdade, eu tenho muito as milhas aéreas como uma ferramenta de economia para os meus planejamentos de viagem. Falo muito sobre milhas no perfil. Hoje eu não vou abordar muito sobre milhas aqui, mas a questão da hospedagem, você tem a oportunidade de, nessas ferramentas, você conseguir, o Airbnb não, tá? Mas o Booking tem, ele tem parceria com a Livelo, tá? E
Latam Pass também. Você consegue fazer reserva no Booking acumulando milhas direto na Latam, ou você consegue fazer reserva no Booking acumulando pontos na Livelo. E esses pontos na Livelo depois se transforma em milhas para qualquer uma das parceiras aéreas, tá? Então, a grande vantagem também de você usar ferramentas é essa, é você já poder, ó, o que você gastou, tá? Ó, guardem isso, tá? O que você tá gastando agora vai servir para sua próxima viagem, tá? Então, essa também é uma base, uma filosofia, uma coisa que eu aplico muito nas minhas viagens. É qualquer coisinha que a gente tiver, onde puder puxar dessa viagem, já está gerando créditos para uma próxima, tá bom? E agora, qual é a importância? Tá tudo bem por aqui, gente? Tudo certo? Vou beber uma aguinha aqui. Estão entendendo? Tá ok? Manda aí pra mim. E então, qual é a importância, gente, da gente fazer uma boa escolha na nossa hospedagem? Show, show. Qual é a importância da gente fazer uma boa escolha da nossa hospedagem? A gente tenta ao máximo, né? O objetivo aqui é a gente ter uma viagem eficiente. Meu objetivo com vocês é torná-los planejadores eficientes. O que é um planejador eficiente? O que é uma eficiência, né? Você ter eficiência na sua viagem, você ter um aproveitamento total, você minimizar os riscos e certeza de que você aplicou os seus recursos financeiros de forma certa. Isso para mim é o sucesso da minha viagem. Isso para mim é um bom planejamento, isso é um plano eficiente, tá bom? Então, qual é a importância de você escolher uma boa hospedagem? A boa hospedagem, ela faz parte do seu plano eficiente de viagem, tá? Então, ela vai ser a sua segunda casa durante o passeio. Então, é uma parte muito importante, onde você vai passar todos os dias, ou a maior parte, às vezes a gente divide, mas em algum lugar você vai precisar dormir. Então, é muito importante por isso. E agora, como é que então a gente escolhe bem uma hospedagem? O que a gente precisa para tomar a decisão entre tantas opções disponíveis daquela hospedagem que é boa, que é certa? O que é uma hospedagem boa e certa? Aquela que atende o seu perfil, aquela que te atende, tá? Da melhor forma. A mesma que serve para mim, serve aqui para Silvana, para Amanda? Não. Porque somos pessoas diferentes, temos propósitos diferentes, vontades diferentes e a gente dá importância a detalhes diferentes, tá bom? Então, assim, outra coisa, eu falei no início aqui da live que eu vou ser muito chata e bater muito na tecla do perfil com vocês. Porque é muito comum, né, a gente, né, se espelhar, se inspirar na viagem do outro, chegar alguém pra gente falando assim, pô, fui a tal lugar, caraca, muito bom, lindo, maneiro, fiquei em tal lugar, não sei o que, e você, pô, sério, vou também, vou fazer, e não gosta, sabe, não gosta porque não tá alinhado com o seu perfil, não tá alinhado com a tua expectativa, não é teu estilo de viajar, tá? Então, por isso que eu tô falando, eu vou ser muito chata com essa questão do perfil, porque ela é fundamental pro sucesso de vocês, tá? Viajantes aí. Então, como é que a gente escolhe bem? Ter um tipo, começando pelo tipo de hospedagem que tá alinhada com o nosso perfil. E estar alinhado com o nosso perfil significa estar alinhado com a nossa expectativa financeira. Então, quando a gente vai começar uma viagem, a gente tem um orçamento, né? A não ser que você tenha lá dinheiro sobrando e o orçamento não importa, o que não é o meu caso. Mas se for, né, o de alguém que tá aqui, acho maravilhoso também. Mas então, se a gente tem opções, a gente precisa ter um orçamento controlado, não extrapolar. Essa questão do orçamento, né, que também varia de um para outro, é perfil. Então a gente tem o tipo de hospedagem, a nossa expectativa, e isso tem que estar alinhado com a nossa disponibilidade financeira, tá? Esse é o primeiro pilar de uma escolha de uma boa hospedagem, uma escolha certa. Segundo pilar, a segunda forma de você acertar na escolha da sua hospedagem é a localização, tá? E o que a gente precisa
entender quando a gente fala sobre localização. Que a gente tem que alinhar ao máximo com o lugar que a gente vai, né? A segurança do lugar e também com o nosso roteiro. O que a gente vai fazer, tá? Tentar alinhar e colocar mais ou menos próximo dos lugares que a gente vai e ela ter tudo que a gente precisa próximo. Então, é importante olhar os arredores, sabe? Da onde você vai se hospedar, o que tem. Se você vai se hospedar num apartamento de temporada, por exemplo, que você vai querer fazer umas comprinhas ali, então é importante que você esteja num centro, que tenha perto farmácia, mercado, porque você vai precisar. E daí já te economiza tempo, olha só, já te economiza tempo. Durante a sua viagem, você não tem que sair para um mercado, caraca, tá longe porque eu reservei uma hospedagem, tá aqui, tipo aquelas coisas no meio do nada, entendeu? Então a localização acaba sendo muito importante em vários sentidos, tá, gente? Não é só, a gente pensa logo em localização, em segurança. Não é só na questão da segurança, tá bom? Tem que estar muito alinhado com o que a gente vai fazer no dia a dia e com o tipo de hospedagem que a gente tá. A terceira coisa importante pra gente acertar na reserva são as comodidades oferecidas, tá? Mais uma vez, está alinhado com o nosso perfil. Olha só, pensa comigo. O que é importante para você? É muito importante para você um café da manhã? Se é importante, você vai já procurar, isso já vai te ajudar a ser um filtro de busca para você. Eu quero hospedagens com café da manhã. Se não é importante para você o café da manhã, ok. Então, você esteja ciente das comodidades que são importantes ou não. Eu preciso de um Wi-Fi, eu preciso de um estacionamento, porque eu vou estar com o carro alugado, ar-condicionado. Às vezes, a pessoa vai para um lugar muito quente e vai ser desconfortável dormir sem. Então, você precisa se atentar e olhar para esses detalhes da comodidade. O que vai ser oferecido para você, tá bom? Uma outra coisa muito importante, que eu acho que as ferramentas dão um apoio, um suporte, é muito bom, né? Eu gosto também. Café da manhã de hotel, gente, é maravilhoso. Também gosto muito. O que também é muito importante, né? É que a ferramenta dá pra gente, e às vezes uma reserva direta não dá, a questão das avaliações, tá? Leiam comentários, gente. Leiam, sério. Para assim uns... A gente às vezes fica aqui no Instagram, tanto de bobeira vendo vídeo. Quando você estiver organizando a sua viagem, leia os comentários, tá? E não leia 1, 2, não, porque a gente também precisa fazer um filtro, né? Dos comentários. Então, dá uma lida. E normalmente, assim, o Booking, principalmente, que é uma ferramenta que eu uso muito, é uma ferramenta muito usada, tá? Então, as pessoas comentam ali. Percam uns 5, 10 minutinhos ali com os comentários das pessoas, principalmente dos últimos viajantes. Normalmente, aquilo ali te dá uma clareza do que é a hospedagem em si, tá? Se ela é compatível com o que está sendo mostrado, se não é. Se o chuveiro é bom, se a cama é boa. Tem detalhes assim, tem gente que é muito detalhista, isso é muito legal. E uma observação, assim, muito importante. Muito, muito, muito. A primeira coisa que eu olho. Tem gente que sempre esquece, tudo bem. Atentem-se. Mas tem um outro detalhe muito importante, que além de ler os comentários, vou falar pra vocês, vejam a quantidade de comentários que a hospedagem tem, tá? A gente, quando vai, né, escolher no Booking, por exemplo, primeira coisa que a gente olha, e tem um filtro pra isso que é excelente, a nota. Então, assim, eu me baseio muito pela nota da hospedagem. E existe um filtro lá maravilhoso, tá? Vou deixar a dica aqui pra vocês que eu sempre uso. A parte de filtros fica no cantinho esquerdo. Nota 8 ou mais, tá? Eu começo as minhas buscas por aí. Então, que tá abaixo de 8, eu nem olho, a princípio, tá? A não ser que eu esteja fazendo uma reserva em cima da hora, que não tenha hospedagem disponível, aí eu vou descendo ali para os 7 alguma coisa, mas eu gosto de 8 para cima ou 9 para cima de nota. Só que tem um porém na nota. A nota, ela é contabilizada de uma forma lá
que às vezes a hospedagem pode ter um comentário que deu nota 10 e ele ficou com nota 10. Então, uma questão muito importante, gente, além de vocês lerem os comentários, né, que ler comentários já é uma coisa assim mais tradicional, é vocês olharem quantos comentários aquela hospedagem tem. E aí vocês vejam uma outra, tá? Porque isso varia muito também de lugar para lugar. Então, já peguei lugares que era comum ter 15, da ordem de 20 comentários. Isso era comum. Mas eu já peguei que a ordem de grandeza dos comentários comuns era 1000. Então, se você tem um lugar que tem várias hospedagens com 1000, 1500, 2000 comentários, aí você pega uma hospedagem com 150 comentários, isso é pouco, sabe? Procura se atentar à quantidade de comentários que a hospedagem tem, ok? Isso aí é uma dica valiosa que só a experiência me deu, gente, a experiência de muito tempo. Além da... Já falei perfil, né? Como é que escolher bem a hospedagem? Vou resumir aqui, ó. O perfil, a localização, as comodidades que são oferecidas, as avaliações. Agora eu vou entrar na política de cancelamento. Isso. O TripAdvisor, alguém colocou aqui, ó. Gosto de pesquisar pelo TripAdvisor. Daí olha as avaliações. O TripAdvisor, gente, é uma ferramenta pra gente, né, que organiza viagem, maravilhosa, tá? Eu passo horas no TripAdvisor, eu conto pra vocês, horas, sério, porque eu amo ler aquilo ali. E eu comento também algumas coisas ali, é uma ferramenta incrível, tá? Então é uma boa dica também olhar no TripAdvisor, tá? Procurar lá comentários, tá? Até do lugar que você vai, de coisas pra fazer, de tudo. De restaurante, eu uso muito pra restaurante, é muito bom. Então, a próxima seria a política de cancelamento. Uma coisa que eu acho muito legal que essa ferramenta dá pra gente é a oportunidade de reservas com cancelamento grátis. Olha só, gente, usem, sem medo, usem o cancelamento grátis. Obviamente, tendo a responsabilidade de cancelar ali o que você não vai. O que eu faço, tá? Eu vou marcar minha viagem, sei lá, para daqui a 6 meses, dou uma olhada geral, tá? Dou uma escolhida, assim, vejo. Então, escolho às vezes 2, 3, 4, 5. Tenho a certeza, tá? Leio tudinho as políticas de cancelamento e tenho a certeza que você pode cancelar. Então, o que você consegue garantir com isso? Uma vaga. Ruim do ruim, que você depois escolha qualquer outra hospedagem. Tu garantiu uma vaga em alguma ali razoavelmente boa. Tu não vai errar muito, sabe? Do alvo. Então, usem a política de cancelamento grátis, cara, isso é muito bom. Depois, quando você bater o martelo, definiu essa hospedagem aqui que eu vou, vai lá, cancela tudo bonitinho, não tem problema nenhum. As ferramentas funcionam super bem. O Booking, por exemplo, funciona super bem com isso, eu nunca tive problema. E aí você cancela, tá? Então usem isso aí, é mais uma vantagem e é mais uma opção, uma dica de como você escolher bem a sua hospedagem, tá bom? E era isso que eu tinha pra falar hoje com vocês. A live não quero estendê-la muito pra gente não ficar muito cansativo. Eu vou voltar aqui com mais lives, tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Ou quer explanar pra gente aí alguma hospedagem que queira que avalie? Eu avalio agora, dou uma olhadinha. E eu tenho, por último, uma novidade para contar para vocês. Aí me responda aí se tá tudo ok, zero dúvida, foi esclarecedor, se aprendeu alguma novidade aqui hoje, não. Fala aí comigo, gente. Zero dúvidas, que bom. Parece besteira, mas você deu dicas importantes. Que bom, sabe? A minha ideia é essa. Não quero excelente. Eu quero ser assim, clara, prática, objetiva com vocês, tá bom? Vocês tenham a certeza de que nosso tempo é super valioso. Vocês não têm noção, assim, tem noção, né? Quem é mulher principalmente sabe quanto a gente tem de tarefas e coisas pra fazer.
e a gente não pode perder tempo, tá bom? Então, tudo bem, entendemos tudo. Que bom, que bom. Ninguém mandou, acho que não tem, deixa eu ver aqui na caixinha. Prática aí, excelente. Então, vou partir aqui pra novidade pra vocês. E pra gente encerrar a live, ok? Deixa eu ver aqui se tem... 0 perguntas. E a novidade é o seguinte, gente, vocês vão saber aqui já em primeiríssima mão mesmo. Não postei nada ainda. Essa live aqui, ela tá sendo um aquecimento pra gente fazer um evento, tá? Que eu vou fazer pra vocês no dia 24 de agosto, às 8 horas da noite. Eu vou dar um aulão, tá? Sobre como é que vocês vão destravar e descomplicar a viagem de vocês. Hoje foi um pedacinho, um assuntozinho. No aulão eu vou, falar muito mais, tá bom? Então, anotem aí, coloquem na agenda do Google de vocês. A partir de amanhã, tá? Se não me engano, a partir de amanhã, tô com os preparativos aqui, serão liberadas as inscrições pro evento, tá bom? 100% online e 100% gratuito, tá? Muito conteúdo, vocês vão aprender bastante, eu tenho certeza. Vai mudar a vida de vocês como viajantes, tá bom? Vai transformar, assim como eu consegui transformar a minha vida. O meu objetivo aqui é transformar a vida de vocês, tá? 24 de agosto, às 20 horas, tá bom? Mas pode deixar que ao longo da semana aí eu vou publicar post, vou dar mais aviso. Hoje a live foi avisada assim mais em cima da hora, né? Então agradeço de coração vocês que ficaram esse tempinho aqui comigo, interagiram aqui comigo. Adoro quando vocês interagem bastante. Fica um bate-papo, não fico aqui sozinha, tá? Muito obrigada pelo tempo de vocês. A gente se vê na próxima live. Vai ser bem comum agora eu fazer umas lives, trazendo uns assuntos. Olha, quem quiser pode me mandar sugestões, tá? De temas. Gil, eu tenho dificuldade com isso ou com aquilo. Manda pra mim lá no direct. Quem sabe eu não abro uma live pra tirar uma dúvida, tá? Sua, uma dificuldade que você tenha. Tá bom, gente? Muito obrigada de verdade. Tenha uma boa noite e até a próxima live.